Então, a obra que a gente vai discutir hoje é Niket, uma história de poligamia, da Paulina Tiziani. Então, eu queria mostrar para vocês que eu sou cria real oficial da Unicamp. Aqui está a minha fotinho do trote que eu recebi em 2009, quando entrei no curso de letras. Então, eu sou graduada aqui pela Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado aqui também, e hoje eu sou professora desde o 6º ano até o ensino superior, então eu trabalho com diferentes idades. Deixa eu passar. Então, eu queria que a gente organizasse a nossa cabecinha para ver onde a gente vai chegar, tá? Para controlar a nossa ansiedade, as anotações também de vocês. Então, o nosso trajeto hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o país em que se passa essa história, em que a Paulina é nascida, tá? Sobre a autora. Vou trazer, como a Marcela já disse na semana passada, né, chaves de leitura para a gente poder acessar essa obra para quem não leu, ou organizar na mente antes do vestibular, para quem já leu, algumas alegorias importantes para a gente pensar, tá? Niket. Depois a gente vai falar sobre os principais temas. Com esses principais temas, eu espero que a gente consiga também pensar possibilidades interdisciplinares dessa obra no vestibular. Porque, como vocês já devem saber, devem ter ouvido dos professores de vocês, a Unicamp preza muito por essa relação interdisciplinar, ok? E trago no finzinho algumas questões que já foram feitas sobre Niket, para a gente pensar como também ela pode ser cobrada de uma forma diferente, como que seria se ela aparecesse na segunda fase agora, né, já que não é mais o primeiro ano dela, e a gente discute por aí. Beleza? Então, fiquem à vontade também para fazer cara de sofrimento, de dúvida, quando não entender o que eu falar, para poder direcionar também a minha fala para vocês em específico que estão aqui comigo. Tá bom? Pode passar isso. Então, só para a gente se... Não, volta. Obrigada. Só para a gente se localizar, né? Porque quando a gente pensa em África, a gente tem esse conceito, que cada vez mais está sendo desfeito, ainda bem, né? De que é tudo uma coisa só. Ainda tem bastante gente que visualiza a África como um país. E isso está longe de ser engraçado, né? Na verdade, é uma simplificação do que é esse continente aí tão vasto e tão diverso culturalmente. Então, Moçambique fica aqui, da África, estamos, né, um pouquinho longe, mas também um pouquinho perto, e pode passar. Então, Moçambique fica na África Austral ou Meridional. Sebastião, se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? E a gente tem dois momentos importantes que são constantemente retratados em obras moçambicanas, seja da Paulina ou de outros autores, como Mia Couto, né, que vai ser cobrado na FUVEST, a Guerra da Independência e a Guerra Civil. Que essas guerras, gente, atravessam a história e moldam como as pessoas veem o mundo, se veem, enxergam sua cultura, se relacionam com a vida como um todo, né? Então, a Guerra de Independência foi entre 64 e 75, e o que a gente tem aqui é um embate entre a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, e as Forças Armadas de Portugal. Inclusive, a Paulina Tiziani fez parte da Frente de Libertação de Moçambique. Então, essa ideia de subversão, de revolução, que atravessa como um todo a obra Niket, a gente já pode pensar desde assim, de quem a Paulina é enquanto sujeito, enquanto cidadão no mundo, tá? Depois a gente tem a Guerra Civil, que vai de 77 a 92, que tem um contexto de influência aí da Guerra Fria, que se tiver tempo a gente volta a falar sobre isso no fim da aula, tá bom? Então a gente tem em Moçambique uma divisão entre norte e sul, que tem um referente muito importante, que é o rio Zambeze, que está aqui, ó. Então, o que está para cá, norte, o que está para cá, sul. Professora, me chamando de professora, mas... Júlia, mas aula de geografia não é depois? Sim. Ainda bem que é hoje, porque dá para a gente pensar muitas coisas, né? Mas essa divisão norte e sul, para quem já leu, ela é muito importante para a gente entender a história de Niket. Então, não é à toa que eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá? Então, no norte, a gente tem alguns povos, como os Swahilis, os Macuas Lomés, Macus e Ajaúas. No sul, temos Shonas, Angônias, Tsongas, Chopes e Bitongas. Além dessa diversidade de etnias, né, muitas outras além das que estão aqui, a gente tem uma diversidade linguística muito importante. Isso também aparece
na obra, tá? Essa ideia de diferentes línguas, diferentes sotaques para falar o português, que é a língua oficial ali do país. Pode passar. Então, essa aqui é a nossa maravilhosa Paulina Tiziane, nascida em 4 de junho de 55. Quem gosta de astrologia já faz as contas aí do signo. Vem de uma família cristã, e isso também é constantemente criticado, esse valor religioso na obra. Né? Como eu falei para vocês, estava envolvida ali na Frelimo, e ela é considerada a primeira romancista moçambicana, eu colocaria um parênteses aí, publicada, tá? A primeira publicação de um romance por uma mulher moçambicana foi feita por ela, mas vejam que romancista está grifado, porque ela não gosta dessa ideia. Romance é um gênero textual que, na história da literatura, vai se consolidar principalmente na Europa. Então, ela não entende que ela é romancista, ela não gosta desse rótulo, ela prefere contadora de histórias, que é algo que faz muito mais sentido dentro da sua realidade cultural. Então, a primeira obra que é publicada por uma mulher moçambicana é Balada de Amor ao Vento, em 1990. Vejam que a guerra vai até 92, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente, porque a primeira cena do livro, Niquete, é um resquício aí da guerra que aparece, né, pra gente. Ela recebe o Prêmio Camões em 2021, que é um dos prêmios mais importantes de literatura em língua portuguesa, tá? E ela tem, na verdade, mais de 10 publicações, mas eu chamo a atenção para a sua obra Nove Publicações, depois a Poesia, em 2017, que é quando a gente tem... a gente vai ouvir ela falar um pouquinho daqui a pouco. Pode ir até colocando o vídeo já, enquanto eu termino de falar. Enquanto ela tem uma obra escrita em verso. Mas a poesia é algo que atravessa, a linguagem poética é algo que atravessa a obra dela como um todo, também, independente de ser em verso ou sem prosa, ok? Pode pôr. O mundo da mulher ficou sempre escondido. E é preciso começarmos a falar um pouco mais daquilo que nós somos. Uma coisa que eu faço é contar os meus sonhos, os sonhos das outras mulheres, as nossas alegrias, nossas tristezas, etc. Mas, acima de tudo, negociando a nossa liberdade, a nossa dignidade como seres humanos. Foi um livro que me deu muito prazer em construir, porque eu não assumo nenhuma posição, não digo que a poligamia é boa, que não é, então, vou brincando, mas nesse percurso estou a mostrar os caminhos sinuosos que a poligamia, a cultura tem, brincando com os personagens, o Tony, que era um super-homem, que depois termina sozinho, perdido por aí. Fui brincando. O Niquete, quando chegou a Moçambique, os homens ficaram zangados. Alguns escritores diziam: Paulina, olha que a literatura não é lugar de feminismos. Sim. Mas quando viram o sucesso do livro, eles mesmos começaram a escrever sobre as mulheres. Então, o meu trabalho foi sempre assim. Por exemplo, este trabalho, O Canto dos Escravizados, alguém dizia: ai, Paulina... Vou parar aqui, gente, só por causa do tempo, tá? Mas depois fica disponível para vocês o vídeo também, para vocês continuarem assistindo. Eu sempre acho importante, principalmente marcando aqui que eu sou uma mulher branca, né, falando sobre esse livro, trazer a voz da autora, né? Principalmente pensando qual será o propósito da Unicamp de trazer, dentre as múltiplas possibilidades de autores moçambicanos, Mia Couto, por exemplo, sendo o mais conhecido entre eles aqui no Brasil, por uma conta de divulgação, né? A Paulina, essa mulher negra, está aqui falando com a gente. Então, eu acho importante a gente sempre, em vez de assistir aulão, que tem por aí no YouTube, leiam e escutem a autora falando da obra. Que isso é o que faz com que vocês tenham uma leitura fluente dessa obra, ok? Então, vamos agora para as chaves de leitura. Gente, vai ter muito slide aqui com texto, porque depois vocês podem ir voltando no YouTube, parando para ler, tá, as citações que eu trouxe. Então, não se preocupem em ficar anotando loucamente. Também disponibilizo meus slides se vocês quiserem depois, tá? Então, não fiquem anotando tudo que está escrito no slide, que não vai dar tempo. Tá bom? Quero que vocês fiquem prestando atenção em mim no que a gente está conversando aqui. Beleza? Bom, então, as chaves de leitura que eu escolhi aqui para a gente são o espelho, a moela, a nudez, a cutinga e o raio. Por que eu escolhi esses elementos? Bom, a alegoria é algo que, em literatura, a gente gosta bastante de estudar e em provas de vestibular também se gosta bastante de falar, tá? Então, só para a gente pensar aqui rapidinho o que é uma alegoria,
A etimologia grega traz para a gente que é dizer o outro, dizer alguma coisa diferente do sentido literal. Ah, professora, mas não é a mesma coisa que uma metáfora ou um símbolo que pode ter numa obra literária? Não. O símbolo, ele diz respeito a algo pontual em um momento da obra. A alegoria diz respeito ao conjunto. Então, essas alegorias elas são trabalhadas de uma forma muito importante para a história e vão aparecer em diferentes momentos aí do livro. Tá? É uma metáfora? A gente pode entender que é um tipo de metáfora, mas é uma metáfora ampliada. Novamente, pensem em conjunto quando a gente fala de alegoria, tá? Que está sendo trabalhada na obra como um todo. Então, esses elementos aqui, eles não são pontuais só para organizar a leitura do livro. Eles são elementos que compõem a história, a importância da história como um todo. Bom, então vamos começar com o espelho. Rami é a nossa protagonista, a nossa narradora personagem, narradora protagonista, alguns dizem também, que se chama Rosa Maria. A gente descobre em um momento específico, um ponto ali sobre o nome dela, qual que é o nome real, o nome civil, assim, né? Mas ela é conhecida por Rami, tá? Ela é esposa de Tony, um policial. E isso é importante porque essa relação de poder, não só de gênero, mas também socialmente, se coloca muito importante para a gente compreender como se desdobram os conflitos da obra. Mas a gente vai entrando aos poucos, tá? Ela começa a perceber, na verdade ela diz pra gente que ela já sabia que o marido sempre tinha uns casinhos por aí. Ela diz que os passos do homem são como rastro de caracol, não dá para se esconder. Ela vai perceber, vai descobrir o que acontece. E o que a gente tem, principalmente aqui no começo, é um ego ferido. Ela fala, eu não acredito que eu fui trocada, eu sou uma mulher perfeita, eu sou maravilhosa. Como é que esse homem pode fazer isso comigo? Que absurdo! E é muito interessante a gente pensar o espelho como essa alegoria, não só porque daqui a pouquinho pode passar, ela vai ter uma conversa com esse espelho e ter um conflito entre quem ela pensa que ela é e a imagem projetada, porque essa quebra de expectativa em relação a ela mesma, como ele pode fazer isso comigo? Eu sou a mulher mais perfeita do mundo, mostra pra gente uma rachadura nesse espelho entre o que ela pensa que ela é e o que ela realmente reflete para o mundo. Então, o que ela pensa que ela é, aparece para ela no espelho, mas ela fala assim, essa aí não sou eu. Ela fala bastante que ela tem um corpo gordo, ela fala bastante que a pele dela está já com marcas do tempo. E quem aparece para ela no espelho, pode passar, é uma mulher feliz. Não é ela não é uma mulher feliz. E esse diálogo dela com o espelho é uma alegoria para a gente pensar a trajetória dessa personagem. A gente até poderia pensar que esse se trataria de um romance de formação, talvez. Não porque passa da infância até a vida adulta, mas porque a gente tem a formação, a reformação, a deformação dessa personagem, de seu reflexo aí no espelho na realidade. Então, ela diz, a imagem me imita. Ou seja, ela consegue perceber, essa pessoa estranha que está no espelho, sou eu, mas como que isso está acontecendo? Quem que ela é? E aí o espelho começa a falar com ela. Coisa louca, né? Mas, enfim, uma alegoria, tá? E aí o espelho fala, você não me reconhece? Como assim? Gêmea de mim? Ela fala, gêmea? Mas eu tenho só 5 irmãos, como não tem nenhuma gêmea na minha família? Você não é minha gêmea, isso não existe, você é um fantasma. E aí a gente tem toda uma conversa dela com esse reflexo do espelho, pode passar, que vai começar a introduzir para a gente uma ideia de dança. Eu até poderia ter colocado a dança como uma alegoria, mas a dança e a chuva, na verdade, são elementos muito importantes que vão costurando toda a história para a gente. Todos os momentos de virada, momentos de mudança, são representados para a gente como dança. E Niket, como vocês já devem ter pesquisado, é uma dança de iniciação à vida sexual da mulher, certo? Mas a gente vai ver que, na verdade, aqui essa dança é uma outra coisa. Pode voltar um pouquinho, rapidinho. Obrigada. Então, essa imagem dança, né? E o meu silêncio dança, fazendo dançar o meu ciúme, a minha solidão. Então, vejam, essa linguagem dela está sempre brincando com as palavras, brincando com as ideias que a gente tem fixas de verbos, de substantivos. Ela vai torcendo, tá? E a gente vai falar sobre essa questão da linguagem nos temas principais daqui a pouquinho. Diga. Oi? Eu acho que eu não falei, mas é uma boa. Não sei se eu falei, não lembro. Mas a dança vai representar momentos de mudança, de transformação. Então, toda vez que estiver passando por alguma transformação,
a gente vai ter essa ideia da dança. Ou, para falar, os homens dançam de um jeito específico, eles têm um acesso social diferente das mulheres. Tá? Então, isso também vai ser marcado pela ideia de dança. Pode passar. Ela vai conhecer, então, a primeira mulher, sem ser ela, do marido dela. Então, a gente começa a entrar aqui no mundo da poligamia. Poligamia, tudo bem para todo mundo? Sim. Monogamia, uma pessoinha ali, um e outro, né? Poligamia, mais de uma pessoa. A gente até poderia pensar em relacionamento poliamoroso, mas aqui nesse caso, aquela relação semi-aberta, sabe? Que só um dos lados tem outras experiências. Então, ela vai conhecer Julieta. E a gente vai ter 5 rounds dela se engalfinhando, se pegando, se batendo ali, quando a Rami, totalmente devastada, vai confrontar essa mulher. Tá? E aí ela vai começar a ver que a forma como ela e a Julieta eram tratadas era muito diferente. E vai dizer, ela alisa o cabelo, ela usa esmalte, ela usa decotes, ela usa outras roupas, e meu marido diz que me quer pura. Eu não uso nada disso, eu me cubro inteira. Pode passar. E aí ela vai dizer pra gente que essa contradição, essa diferença entre como ela percebe, sendo tratada pelo marido, e a Julieta sendo tratada pelo Tony, começa a incomodar e a ferir mais aquele ego que já estava partido, né? Que já estava cindido ali no reflexo do espelho. E ela vai começando a se simpatizar pela Julieta, porque a Julieta é uma mulher que vê o Tony muito de vez em quando, ele passa às vezes para deixar dinheiro e comida, bem de vez em quando ela merece, ele vai dizer mais para frente. Quando elas mereciam, eu passava lá para dar alguma assistência, mas senão estava dando meus rolês por aí. Pode passar. Ela vai confrontar o Tony. Traição é crime, Tony. Traição? Não me faça rir. A pureza é masculina e o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres. Essa ideia de que, naturalmente, a natureza permite que os homens sejam polígamos é algo que é sustentado pelo Tony durante toda a obra e que vai sendo desmontado pela Rami. Porque ela também faz parte desse universo cultural em que a mulher tem esse papel. Ela também está inserida nessa lógica. Então, ela vai reproduzir isso em alguns momentos. Mas a gente vai percebendo como isso vai se transformando, vai dançando ali no decorrer da narrativa. Ela vai começar... Pode voltar um pouquinho. Obrigada. Ela vai começar a visitar, então, uma conselheira amorosa. Ela fala assim, bom, então acho que o problema sou eu. Eu que não estou conseguindo segurar esse homem. Já ouviram alguma coisa dessa por aí? Ele não é coitado. Eu que não consegui cumprir meu papel. Por isso que ele foi procurar em outro lugar. Então, ela vai buscar uma conselheira amorosa, que é uma mulher de uma cultura, de uma etnia diferente da dela, que tem como tradição a questão da iniciação dos ritos sexuais às mulheres. Enquanto ela, de uma tradição cristã, só pensava em reproduzir, em gerar filhos, e não em ter um momento de prazer ali, seja com ela, seja com o marido. Ok? E ela vai à primeira aula de amor. Pode passar. E ela vai falar, nunca me disseram nada sobre amor, porque a conselheira vai tentando entender o que ela sabe sobre o sexo, o que ela sabe sobre o amor, o que ela entende sobre isso, por que ela está aqui comigo. E ela vai falar que nunca ouviu falar nada. E aí, essas mulheres do norte, elas dizem que se você não teve uma iniciação sexual, não teve uma aula sobre isso, não teve, enfim, um momento, você ainda é criança, você não é mulher. E aí eu acho muito interessante que ela traz a seguinte aqui embaixo, ó. Olhei-a com surpresa. De repente, lembro-me de uma frase famosa. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Onde terei eu ouvido esta frase? Né? É claro que a Paulina Tiziani sabe muito bem quem ela está citando, que é a Simone de Beauvoir, que já caiu até no Enem, né, essa citação, uns 2, 3 anos atrás. Mas eu trouxe também não só por essa intertextualidade, tá, com a obra da Simone de Beauvoir, mas também porque essa ironia, esse tom jocoso dela atravessa também toda a obra, tá? Ela vai fazendo umas piadocas aí, culturais e com sentido de colonização que chega da Europa e por aí vai. Pode passar. A gente vai ter, então, essa primeira alegoria é mais longa, tá, gente? A gente está no espelho ainda, tá bom? Porque a gente está entendendo como ela está se vendo, como que essa mudança de imagem está aparecendo para a gente aí nesses parágrafos, não, nesses capítulos, tá? Ela vai conhecer a terceira esposa, que se chama Luísa. Vai de novo, ela fala, nem queria brigar, mas ela já veio com a mão para cima de mim, então já saímos se arrastando no chão de novo também, porque não vou fugir da luta. Só que fica tão feio o negócio que elas são presas. Elas são presas e
a Paulina dá a carteirada de mulher ali do comandante para falar, você sabe o que você está falando? Nesse caso, ela tinha razão, que era a mulher do comandante. E ela consegue se libertar, né, pedir a libertação ali, e fala assim, ela também é esposa, viu, pode soltar. Nesse momento que ela se compadece com essa terceira esposa e fala, vamos soltar ela também, a gente consegue ter uma melhor ideia do que se trata essa obra. Essa obra começa falando sobre demarcação territorial, patriarcal, de muitas maneiras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e vai se transformando em uma obra sobre uma palavra muito conhecida, muito dita ultimamente, ou nos últimos anos, sororidade. Pode até, de repente, ter uma questão de intralinguagem, não sei, estou chutando, tá? Definição de sororidade do dicionário e uma cena em que esse tipo de valor se mostra, e pedindo para vocês relacionarem como que essa definição do que é sororidade se mostra nesse excerto de Paulina Tiziani. Essa poderia ser uma questão de segunda fase. Ok? A gente tem a Sally, que é a quarta esposa, que é a Maconde. A gente vai ter essa marcação, cada esposa de uma etnia diferente. Tá, gente? Mauá, a quinta esposa, que é a Macua. E a gente vai ter também, marcado em vários momentos, a Cida, que é a AIDS. Certo? A Cida quase aparece como uma outra personagem ali, apesar de ser pontual, é um fantasma ali que ronda o medo de meu marido tá passando por todas as mulheres que ele quer passar, sem nenhuma proteção, deixando o filho tudo por aí, ele tinha 16 filhos. E a gente tem uma epidemia aí de AIDS acontecendo. Lembra que essa história é escrita em 2002, mas a Tiziani viveu, né, toda essa questão da AIDS nos anos 90, que foi global, certo? E ela fala, olha, eu pensava que eu era monogâmica, mas essa família monógama, é assim que ela escreve, torna-se polígama, em frente aos meus olhos. Não somos uma família monogâmica, nada. Somos uma família poligâmica. Olha quantas essas mulheres estão aqui ao meu redor. Primeiro, são tratadas como rivais e interesseiras, e até o fim do livro elas são chamadas de rivais às outras esposas. Mas essa ideia de rivalidade vai se perdendo. A rivalidade feminina também é algo que a gente tem questionado ultimamente, né? Como que as mulheres são criadas para verem a outra como competição, como rival, e não como alguém que faz parte de uma comunidade. E elas vão se aproximando. Pode passar. Rami vai ter um caso com o amante da Lu. Calma. Então, a terceira esposa, a Luísa, ela tinha um amante, porque, afinal, o cara aparecia lá só de vez em quando, né? Então, ela cuidava da vida dela ali, porque, para ela, o prazer era sagrado, se chamava Vitor. E, no dia que a Rami vai à casa da Luísa, que elas brigam e tudo mais, a Luísa cuida dela, ela acaba tendo uma noite de amor aí com o Vitor. E a Luísa até diz que elas podem partilhar esse cara aí, porque, entre as mulheres, na minha aldeia, o amor é solo. Gente, eu não sei o que eu digitei aqui, mas um solo partilhado, tá? Em comunhão como uma hóstia. Então, a gente pode partilhar desse corpo sagrado. Vejam a hóstia aí como um elemento importante para a gente entender os valores religiosos cristãos que vão aparecendo aí durante a obra, tá? E aí, pode passar, ele vai falar que o Tony, ele era muito agressivo com as outras mulheres. O Vitor vai falar assim, pede para ela te contar o dia que ela estava grávida. O Tony agrediu, violentou essa mulher, ela teve que andar pelas estradas sozinha, e eu que resgatei ela, foi esse dia que eu conheci. Paguei um hotel para ela e ela entrou em trabalho de parto prematuro. E quem estava lá com ela era eu. E esse filho se chama Vitor, ela dá o nome dele para esse filho. Diga, desculpa. Hóstia, tá. Na tradição católica, a hóstia é como se fosse um pãozinho que representa o corpo de Cristo, que na hora da comunhão, você consome a hóstia, que está ali chuchada no vinho, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, na hora da comunhão. Então, pensem nessa ideia de comunhão. O que é comungar? O que estamos em comunhão? A gente está dividindo um momento, a gente está dividindo o corpo e o sangue de Cristo. Nesse caso, eles estão dividindo o corpo de um homem bonito ali que estava querendo dar uma assistência que o marido não dava. Então, ela brinca. Veja que essa questão da linguagem é muito importante aqui, tá? Ela vai brincando com esses elementos religiosos e tradicionais. Passamos para Moela. Moela, todo mundo aqui sabe o que é na vida, assim, no reino das carnes?
Eu sou vegana, me dói falar sobre isso, mas vamos lá. A moela é uma parte ali da galinha em que acontece o início do processo digestivo da galinha. E para esse povo, para esses povos, para essas culturas aqui, ela representa uma parte nobre da galinha, que deveria ser comida só pelos homens. Se a mulher come da moela, ela está acabando com o seu papel ali como esposa, ela está ferindo aquela situação. E aí ela, conversando com a mãe, falando que ela estava sofrendo, que o marido tinha outras esposas, que ela estava arrasada, estava se culpando por tudo isso. A mãe começa a chorar e fala: nossa, você me lembra muito a minha irmã, que morreu. E a gente tem acesso a uma história dessa irmã que morreu. O que aconteceu com essa irmã? Ela preparou um jantar, preparou a moela para o homem, que deveria ser servida de joelhos para esse homem, em sinal de reverência ali, tá? E deixou a moela ali pronta, esperando o marido chegar em casa, tal, e eles tinham um gato. E o gato foi comer a moela. O marido chegou em casa e falou: cadê minha moela? E ela falou: o gato comeu. E aí ele agride ela de uma maneira violenta. Então a gente tem vários tipos de violência contra a mulher reportados aqui: violência patrimonial, violência física, violência sexual, enfim. Infelizmente, né, faz parte da nossa realidade, faz parte da realidade dessa obra e aparece bastante. E aí ela sai, né, tentando fugir, sobreviver ali a esse ataque. Ela sai correndo e acaba encontrando eu não lembro agora qual que é o animal. Se era um leão, leopardo. Um leopardo na savana, porque ela saiu correndo, né, loucona, tentando se salvar. Encontra um leopardo e o leopardo mata ela. E aí é muito cruel e um trabalho muito interessante com a linguagem, como ela termina essa cena, né? Essa aqui é a mãe dela contando para ela. Morreu na flor da idade por causa de uma imbecilidade. Morreu ela, ficou o gato. O gato, que era o animal, importante isso aqui, hein, gente, para ter questão de trabalho com a linguagem. O gato, que era um animal, tinha mais direitos do que essa mulher. Ele nunca pensou: será que o gato comeu mesmo a moela? Não, foi essa mulher que não vale nada, que está querendo tirar meu respeito dentro dessa casa, que comeu a moela, ou que não serviu a moela, ou que não fez a moela. Então, essa fase aqui, gente, a gente tem uma tensão entre uma desumanização, uma zoomorfização, né, entre essas figuras de linguagem aí que são caras na gramática. Pode passar, por favor. E aí, ela começa, depois dessa história, ela fala: putz, podia acontecer comigo isso aí, hein? Tô meio tensa, hein? Sou mulher. Ela se percebe, ou se torna, se a gente puder retomar, né, o que ela reflete com a Simone de Beauvoir, mulher. Não no sentido que ela não era mulher antes, não. Ela percebe o papel social da mulher na sociedade que ela estava e começa a questionar a justiça, a possibilidade de outras vivências de ser mulher naquela comunidade. Tá? E aí ela chama todas as rivais, amigas e inimigas, falcianes e falcianas, e fala assim: vamos nos unir, como se a gente fosse uma mão. Cada esposa vai ser um dedo dessa mão. E a gente vai tentar realmente assumir a poligamia, porque a poligamia, enquanto um registro, né, de matrimônio assim, cultural, traz para a gente algumas seguranças. Então, vamos agora virar o jogo. Tá? Então, esse é um momento muito importante que se dá a partir dessa história da moela e dessa redução da mulher a um pedaço de carne que não é nem a carne dela, né? É a carne de um animal. Pode passar, por favor. Temos, então, agora o terremoto. Porque, né, já estava dando uma tremedeira ali na subida da montanha-russa, para quem estava aqui no aquecimento da semana passada. Porque ela foi, né, percebendo várias coisas, questionando, tensionando. E aí, quando elas se unem para chamar o Tony na chincha, para chamar o Tony ali para fazer alguma coisa, assumir sua responsabilidade, ele fica desgostoso, né, porque estava bom para ele daquele jeito. Agora ele vai ter que lobolar todas as mulheres, né? Lobolar, vai aparecer essa palavrinha daqui a pouco, tá? É um dote que deveria ser pago a cada esposa, para a família e para a própria esposa, tá?
Então, ele vai ter que lobolar todas as mulheres, ele vai ter que assumir, vai ter que dividir os dias dele entre elas, uma semana para cada uma, vai ter que sentar com os filhos à mesa, conhecer esses filhos, que os filhos grandes, às vezes, nunca tinham sentado à mesa com o pai, viam ele passando por um automóvel azul lá longe. Né? E ele fala assim, não gostei, quero um divórcio. E ela fala, não vou divorciar. Porque a mulher divorciada tinha zero valor. Viveria na pobreza, teria que se prostituir para conseguir comer. É um terror o que acontece com a mulher divorciada. Ela falou, eu não. Você que mude aí, se você não está feliz. Eu vou ficar aqui, continuar casada com você. Por mais que isso gerasse muita dor nela, tá, gente? E aí ele fala, vai assinar o divórcio sim. Quem sabe você deixa de ser superior? E ela fala, superior, eu? E aí, essa frase é muito bonita para a gente entender essa transformação do papel feminino, tá, na obra. Nunca me senti superior a ninguém por usar este arco de arame dourado no meu anelar. Pode passar? Volta um pouquinho. Estou do lado das mulheres que lutam, que vencem, mulheres que perdem, que vacilam, que tombam. Sou mais uma que abraça o ar no beijo das nuvens e lança um riso mais doce que o arrulhar de pombos, na saudação do sol de cada dia. Sou mulher como as demais. Então, vejam, uma mulher que na primeira página falou pra gente, eu sou perfeita, maravilhosa, você tá loucão de me trair? Aqui ela fala assim, ih, não sou superior, não. Estamos tudo lascado, para não falar outra palavra. Estamos todas na lama. Nessa sociedade que enxerga a mulher desse jeito, eu faço parte desse pacto social. Tá? E a gente tem a volta do espelho, que vai começar a provocar ela no sentido, ei, todo mundo já divorciou, você não vai ser a primeira nem a última, desencana disso aí, vai viver sua vida. E ela fala, não, o meu papel aqui não acabou. Tá? Pode passar. Então, vejam que o espelho pode passar, por favor? É essa alegoria, né, que vai indo e voltando. Diga. Ixi, não vou te... Dependência emocional? Sim, com certeza. E ele também tinha dela e das outras mulheres, como a gente vai ver mais pra frente. Obrigada, querida. Uma época o quê? Antiga? Não era nem porque era uma época antiga, porque isso aqui é de 2002. Mas, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, até 2000, caso um homem estuprasse uma mulher, violasse uma mulher, se ele se casasse com ela, o crime era absolvido. Até 2000, nossa lei. Tá? Então, 2002, essa história. Não era por uma questão de antiga ou não antiga, mas uma questão de valores que são reproduzidos e construídos culturalmente, socialmente. E que também, gente, até hoje, né, dependendo da sua religião, também são valores que se reproduzem, que se mantêm, que é o lugar da mulher em um lugar específico ali daquela relação. Tá? Sem fazermos juízo de valor aqui, só para a gente entender que não é uma questão de tempo. Tá? Até porque essa é uma obra contemporânea, literatura contemporânea que a gente está tendo acesso aqui. Isso é importante a gente ter em mente. Boa pergunta, obrigada, viu? E aí chegamos à nudez. Nossa próxima chave de leitura, alegoria, que vocês vão entender já já. Por que eu estou chamando de nudez aqui? Tem a festa de 50 anos do Tony. Ela fala assim, vou fazer uma festa surpresa para ele. Mas não era uma festa surpresa do tipo balões e felicidade. Era uma festa surpresa de, vou levar todas as mulheres, vamos nos vestir todas iguais, todos os filhos vão estar presentes e ele vai ser exposto para todo mundo. De que ele é polígamo, ele só não assume. Obrigamos o Tony a reconhecer publicamente o que fazia secretamente. Aí, gente, a gente tem vários episódios de casos de família aqui, viu? Para quem conhece esse programa, essa obra ela é permeada aí de vários episódios de casos de família, esse é um desses, tá? Em que os convidados vão entendendo quem que é essa figura. E aí, trago novamente a dança, só para a gente ir pensando, tá? Para a gente consolidar a nossa reflexão sobre o título daqui a pouco. Trazer estas mulheres para aqui foi uma autêntica dança. Não só porque foi difícil convencê-las, mas porque para ela também, gente, ela tinha que estar dançando em um outro ritmo do que ela sempre dançou a vida toda dela. Pensando em dançar como aquilo que coordenava ali os seus valores e a sua vida. Eu ia falar, pode passar, mas sou eu mesma que passo agora. Tudo bem até aqui, gente? Estou indo muito rápido, tá dando... Falei que era bastante slide e não menti, né? Então, de novo, não se preocupem em anotar tudo, tá? Aqui a gente vai começar a ter, então, a emancipação financeira, que é promovida pela Rama, ela empresta dinheiro para as mulheres começarem a ter seus empreendimentos, isso é muito importante, porque a partir disso elas podem se libertar do Tony, porque a dependência não era só emocional, ela também era financeira. Lembra que eu falei de violência patrimonial? É o que temos aqui, tá bom? A gente tem partilha de histórias e dores entre mulheres em roda,
pequenas comerciantes. Então, essa ideia da ciranda ou da roda, que é muito importante para a gente pensar a tradição, tá? Comunidade, troca, partilha de histórias. E aí o lobolo aqui, a palavra que eu falei que ia aparecer, ó, para quem ficou... Professora, gente, desculpa, que eu sempre me chamo de professora quando eu estou falando isso. Júlia, pelo amor de Deus, o que é lobolo? É essa palavra aqui, tá? Que é esse dote, tá bom? Todas vão receber o lobolo, vão estabelecer, então, um rodízio, vão descobrir uma sexta mulher, a Eva, porque o Tony, gente, esse homem aí, é o super-homem. Ele é retratado assim no começo e depois vai sendo destruída essa imagem, tá? Vamos ter um episódio específico de racismo e colorismo aí na página 115 e 121 dessa edição aqui, da Companhia das Letras de Bolso, tá? Mas, assim, a edição só vai mudar o número da página, tá? A história mesmo, a tradução, as palavras são iguais, porque não é tradução até. Em que a Eva é uma mulher mais clara, e aí elas vão fazer uma tensão assim, entre elas, que são mulheres retintas, e essa mulher mais clara. O que está acontecendo? Ela vai conseguir roubar ele da gente. E a gente entende, né, gente, as dinâmicas raciais que são colocadas aí também nessa obra e que refletem a realidade, né? Essa ideia do embranquecimento, que vocês já devem ter ouvido falar bastante em história, né? Que acontece não só no Brasil, mas nos países que têm contato, né, com a colonização europeia. Beleza? E aí elas vão falar assim, ó, se o Tony não der conta, existe um negócio que se chama assistente conjugal. Que a gente pode chamar. Porque a gente tem direito ao sexo e ao prazer. Então, esse é um personagem importante. Por que importante? Porque rompe com o que a gente conhece da nossa realidade, tá? Eu nunca tinha ouvido falar de assistente conjugal nesses termos, dentro do regime poligâmico, tá? E aí que começa o negócio. Então, a gente tem essa nudez, a gente pode pensar a nudez como uma representação desse despir do Tony na frente da família, né? Expuseram o cara ali, exposed, em casa de família, com festinha, bolo brigadeiro ali rolando. Então, tem essa nudez do Tony. E agora a gente tem a nudez das mulheres. Era preciso mostrar que o Tony valia aquelas 5 mulheres. Então, elas falam assim, quer uma cesta? Vem dar conta das 5 ao mesmo tempo. Aí elas tudo chamam ele para casa de uma, falam assim, Tony, agora vem. Todas elas se despem. Vai, Tony. Nossa, não quer uma cesta? Dá conta aqui de todo mundo desse dia. E ele fica apavorado. Porque ele não ia dar conta. Apavorado. Ele fala, meu Deus, minha mãe vai morrer, eu preciso sair daqui. Começa a passar mal, taquicardia, ansiedade, sentir claustrofobia no meio daquelas mulheres, tá? Só que, na cultura deles, a nudez da mulher pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Realmente pode se associar a presença da mulher, da nudez feminina, a uma maldição, a um prelúdio da morte. E também ela vai trazendo alguns elementos que as mulheres aparecem nuas em escudos como proteção também. Então, a gente vai ter acesso, nessa parte da leitura, à nudez como essa bendição e maldição, que para elas também, né, funciona como bendição, porque quando elas se colocam nuas ao seu marido, ele não dá conta, então elas podem começar a se libertar desse regime, tá, de poligamia. E maldição para o Tony, que, gente, o cara quase infarta, de verdade, assim, ele passou mal, não conseguiu, tá? E aí a Rami fica assim, acho que a gente exagerou, né? Pô, 5 mulherão lá na frente dele, nuas, acho que a gente deu uma exagerada aqui, será? Aí a Mauá diz, que isso? Naquele dia a gente se despiu, a Mauá fala, eu me despi ao som dos batuques da minha terra e preparava minha alma para dançar o Niquete. Olha o título da obra aí. Niquete? A Rami pergunta, Niquete? A Rami não sabia o que era. E aí a gente vai descobrir o seguinte, Niquete, a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação, uma dança que mexe, que aquece, que imobiliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas aparecem de tangas e miçangas, movem o corpo com arte, saudando o despertar de todas as primaveras. Os velhos recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. Nos jovens desperta a urgência de um amar, porque o Niquete é a sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem despertam de um sonho bom. O Tony deveria celebrar e não chorar o Niquete. 5 esposas dançando Niquete só para ele? Que maior prova de amor espera ter? Então, muitas pessoas resumem, inclusive professores, tá, de literatura, resumem Niquete a essa dança de
iniciação sexual que as mulheres do norte fazem realmente, né, que a gente conhece, que até a Rami não sabia muito bem o que era, mas Niket, uma história de poligamia. Niket, primeiro, não é uma história, é uma dança. E esse Niket, ele aparece justamente no momento que a poligamia está se rompendo. Niket não é só sobre essa definição específica de uma dança de iniciação sexual. É sobre uma dança de iniciação da Rami em relação a ela mesma. As possibilidades de futuro que ela não teria, que ela nunca achou que teria. Então, cuidado com esses aulões aí que ficam resumindo a isso, porque não é só isso. Quando vocês forem ler, para quem não leu, espero que todos leiam, vocês vão perceber, tá? Essa nuance. Ó, vejam, adiantei o slide, né? Então, Niket, uma história de poligamia. Subversão. Lembra que a Marcela falou para vocês de subversão na aula sobre Alice? Subversão, rompimento aí com regras, com padrões, tá? A dança de amor ao outro, em que eu me mostro pronta para iniciar minha vida sexual com um homem, se torna uma dança de amor próprio. Essa, eu acho, a subversão mais bonita que a gente tem na obra. Minha humilde opinião. Leitura subjetiva aqui, tá? Nesse momento. Mas a análise que a gente pode fazer literária é essa subversão do que é Niket. Essa descoberta de Niket, e ao mesmo tempo que se descobre, a Rami sabe o que é Niket naquele momento, já não é o Niket que foi para Mauá, é um outro Niket. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Sim, alguém não entendeu? Então tá bom. Tony morre. A Cutinga. Chegamos à próxima. Tony morre? Dizem que sim, mas não. A Rami sabia que não era o corpo dele que estava ali, mas ninguém acreditou nela. Nem a polícia, nem a família, nem a mãe dele. Ela foi reconhecer o corpo. Todas as mulheres falaram, esse não é o Tony. Mas mesmo assim, ele foi considerado morto. E para uma mulher, nesse sistema, nessa sociedade, a morte do marido é sua morte simbólica também. O que ele foi fazer? Foi para Paris com a 7ª mulher. Tá? Porque esse é o homem, gente. Irremediável, tá? E os ritos fúnebres configuram humilhação e tortura à viúva. Raspam a cabeça dela, cobrem ela inteira com um tecido pesado, preto, toda a parte do corpo, um calor, gente. Imagina, né? Colocam uma coroa de espinhos nela, porque ela se tornou impura. Coroa de espinhos que remete e também é trazida como a coroa de espinhos que fica na cabeça de Jesus nas representações dele crucificado. Coroa de espinhos como preciso pagar os meus pecados. Que pecado? Nenhum, né? Porque o homem que morreu não foi ela. Mas essa é o sistema ali de compreensão, chave de leitura, tá bom? Temos, então, acesso ao Cutinga. Assim como o lobolo era o dote que era dado, Cutinga é uma prática em que um dos irmãos do marido se torna proprietário dessa mulher que ficou viúva. E para as mulheres viúvas, esse momento é um momento de muita dor, de muito abuso, agressão, porque ela não queria estar com aquele homem, ela é obrigada a estar com aquele homem, e geralmente os homens não são muito legais. Afinal, ela não é mais virgem, ela não está ali por ele, é a mulher do irmão. No caso dela, o Cutinga foi legal. Ela estava louca para fazer Cutinga com o irmão lá o irmão dele, tá? Assim, gente, ela libertou sexual e abriu. Foi tipo anos 60, sabe? Abriu as portas, porteiro, portão do coração. Ficou feliz, curtiu ali o momento com o Levi. Uma outra subversão da Cutinga, ó. A Cutinga deveria ser algo muito penoso, mas ela subverte. Não, é algo prazeroso, tá? E ela fala, sinto que vou morrer nos braços desse homem. E eu quero morrer nos braços desse homem. O negócio foi louco. E aí o Tony volta, fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Rami, como é que você não impediu a galera? Por quê? Esvaziaram a casa dela inteira, todo mundo foi lá, roubou todas as coisas dele, porque era assim que acontecia, ela estava dormindo no chão, ela tinha 30 dias para desocupar a casa e ia morar na rua, porque é assim que funciona. Fala, como é que você deixou, Rami? Você sabia que não era eu? Ela falou, meu filho, assim, ninguém acreditou em mim. Eu sou mulher nessa sociedade, exatamente. E aí parece que ele fala assim, nossa, realmente ser mulher é difícil, hein? Nunca tinha pensado por esse lado. Acho que vocês passam por uns perrengues aí, hein? Estou pensando aqui agora nesse caso. E aí, as outras mulheres chegam lá, porque a Rami estava assim, em depressão profunda, gente.
Mal falou assim, eu não quero mais saber de você, não quero saber de nada, eu vou dormir na rua, vou morar com o Levi, dane-se, eu não quero mais a vida. Foi muito humilhante o que ela passou, gente. Depois vocês vão ler e vão entender melhor, tá? Ele fala, não, Rami, pelo amor de Deus, você é minha primeira mulher, fica aqui comigo, não sei o quê. E aí chegam as outras mulheres em resgate e falam assim, olha, Tony, seu babacão, a gente não perdeu nada porque a gente não é sua mulher legalmente, tá? Mas você vai ter que reaver tudo que a Rami perdeu, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que explicar para sua família tudo o que aconteceu, se expor e mostrar esse homem Chernobyl, podemos dizer assim, que você é, ok? Ele começa a obedecer, só que ele vai se tornando um fardo para elas. Porque quando ele não estava lá, ele estava dando trabalho para as outras, né? Outras, sei lá, 20 milhões de mulheres que ele se relacionava. Quando ele começa a ficar, elas veem, nossa, esse cara é chato, hein? Putz, pelo amor de Deus. E aí, acontece uma coisa, nesse momento da Cutinga, que a Lu, que era a terceira esposa, fala assim, eu vou casar com o Vitor, tá? Lembra o Vitor que resgatou ela da rua, que foi quem teve o caso com a Rami também? E aí ele fala, como assim? Vocês são minhas conquistas, eu comprei vocês com um gado. Vocês são minha propriedade, você não pode ir embora. E ele vai ter um momento assim de melancolia, né? Em que ele vai ficar mal, vai parar no hospital de tristeza, porque a mulher vai casar com outro homem, não sei o quê. E a Lu sempre pediu para ele, eu quero casar com você, eu tenho o sonho de entrar na igreja, não sei o quê, ter um marido, velho grinaldo, família feliz. E ele, não, bom, tudo bem, mas um dia, quem sabe, né? Aquela coisa, amanhã, vou me separar da minha mulher. Conhece essa promessa falsa? Vou terminar, vou separar. Aguenta só mais um pouquinho, que eu já vou, semana que vem. É que essa semana meu gato teve diarreia, então semana que vem eu termino com ela, tá? E aí ele fala, essas reuniões que vocês têm aí, ai meu Deus, essas reuniões que vocês têm aí, vocês estavam usando para ir contra mim, tá? E aí a gente volta à epígrafe. Por que eu deixei a epígrafe aqui, tá? Porque ela vai aparecer em 2 momentos diferentes do livro, como em paráfrase. A epígrafe do livro é, mulher é terra, sem semear, sem regar, nada produz. E ela começa a pensar assim, não, realmente, esse provérbio zambesiano, ele faz sentido, tá? Ele é verdade. E a gente estamos nos tornando mulheres ácidas, mulheres duras, que agridem umas às outras, porque esse terreno é ácido. Essa terra não está sendo bem cuidada para plantio. Mesmo que vocês nunca tenham cuidado no jardim, eu mato todas as plantas, mas eu sei que a terra precisa de um cuidado, certo? E esse cuidado não era dado. A mulher não era cuidada, a mulher era apenas semeada. E isso vai gastando o solo, vai deixando nada para trás. Então, a epígrafe volta nesse momento. E no comecinho, desculpa, a gente falhou a página aqui. Não, acho que é um pouquinho mais para frente, na verdade. Que ela vai falar que a mulher é a primeira e a última morada da humanidade. Primeira, porque a gente nasce ali. E ela vai falar assim, olha, a mulher mulher cis, né, nesse caso, enfim, outra discussão, enfim. A mulher, ela morre depois do homem para poder jogar a terra em cima dele. Colocá-lo em sua última morada. Então, vejam, gente, que por mais que seja subversiva, ela está presa a esse sistema. Ela reproduz essas ideias. Ela faz parte, gente, não tem como. E isso faz com que a gente fique em conflito com essa personagem. Você fala, teve o caso com o Vitor. Ah, não, tô chamando o Tony de meu amor, tá querendo ficar com ele. Porque a gente é assim, pessoal. É uma personagem muito complexa. Ela vai fazer um comentário sobre o ciclo da subordinação e da violência. Opa. O Tony vai começar a dizer que ele queria ficar só com ela, mas porque ele percebe que as outras não estão nem aí, viu? Ele fala, essas mulheres vai tudo vazar. Vou antes que fique feio para mim e falar que eu quero ficar só com a Rami. A Rami fala, não acredito mais em você só mente para mim. Mas ela ainda quer, no fundo ela quer que ele fique só com ela. Tá? Ele fala, sou um homem bom. É tudo culpa da cultura e da tradição. Tá? Né? Difícil. E ela fala assim, é tudo culpa da tradição? Então por que você não casa com a minha avó? Porque aí vocês estão ali no mesmo patamar ali de compreensão da sociedade. Né? Então, essas tiradas são muito boas. E aí ele vai passar mal e ela lembra de uma cena que ela viu lá no comecinho, que era de uma senhora entrando com um senhor no hospital, o senhor passando mal, mas dando umas safanadas ali verbal na mulher, e a mulher fala assim, quer saber? Morre aí então, e vaza. E ela fica, nossa, coitado do homem, né? E acontece a mesma coisa aqui. Ela leva o Tony para o hospital, porque ele está passando mal, porque, enfim.
porque a Lu vai casar no dia do casamento, na noite que antecede o casamento da Lu, tá? E ele começa a falar assim, fica quieta, mulher. Se eu não te dei liberdade para você falar não com o médico, eu que estou passando mal sou eu, você fica quieta. Ela fala, ah, é? Então, morra. E sai. E vai tomar um banho de espuma, chama a maquiadora para se arrumar para o casamento da Lu, porque ela queria ir para o casamento da Lu. Mas mesmo assim ela liga antes para o hospital, antes de sair de casa, para saber se ele está bem. Então vejam, é essa tensão constante, tá? E no casamento, elas têm um momento muito lindo, assim, que elas reconhecem todo o esforço que a Rami faz para que essas mulheres se emancipem. Ela empresta o dinheiro, ela ajuda ali na divisão das tarefas com os filhos, para que essas mulheres possam ter seus negócios. E são mulheres que ficam muito bem-sucedidas, que ascendem socialmente. Isso é muito bonito. E aí elas se abraçam, tiram fotos no casamento da Lu, e elas dizem assim, a Rami pensa, ela senta uma hora, olha para a cena e fala, que eu seja a última mulher da geração do sofrimento, que a gente consiga fazer uma revolução para que as mulheres tenham mais direitos, para que elas não fiquem presas a esse sistema. Tá? A gente interrompeu a dança, ó a dança aqui de novo. Que dança? Esse sistema que se reproduzia constantemente um valor específico para a mulher na sociedade. Interrompemos essa dança, interrompemos o Niket como só uma iniciação sexual para entendermos por outros caminhos. E ela fala, juntas celebramos o porvir. Porvir é sinônimo de futuro, tá? Celebramos o futuro, as coisas que podem ser. Vamos construir escolas, que a importância da escola é colocada também, tá? Que as meninas não vão para a escola e isso atrapalha a vida delas, daquela região. Atravessaremos o mar com o anal de nossos olhos. Olha aqui uma referência ao processo colonial, tá? Aí, aqui já estamos acabando o raio, né? Que ela vai falar, as nossas almas não balançam no mesmo ritmo, esse corpo que eu tenho ele não quer. E ele está no momento assim, eu perdi a Rami. Ela era a mulher para mim mesmo e eu errei. A gente não sabe quão profundo é esse arrependimento, né? Mas ele fala que errou. E ela diz que o verbo amar mudou de sentido e já não se conjuga da mesma maneira. Nem a poligamia. Mudança marcada por trabalho linguístico aqui. Tudo bem? Esse verbo amar não se conjuga da mesma maneira, porque conjugar, pensa em cônjuge. Pensa em não só a conjugação do eu amo, tu amas, ele ama, mas essa partilha ali, tá? Dessa realidade linguística. Busca uma noiva perfeita, acha uma outra mulher, fala assim, ninguém quer ficar com esse homem, tá dando muito trabalho, tá velho, tá chato, vamos achar uma outra mulher novinha. Acham uma mulher, oferecem para ele fala não, e elas falam assim, a tua recusa é o sinal de que a poligamia pode acabar. Porque se você não dá conta de uma, você não dá conta de ninguém, que já começou naquele ritual da nudez, né? Então agora a gente não deve mais nada a você. Nenhuma de nós. Porque você não dá conta sexualmente nem de uma novinha, tá? Então ele fareja a solidão, começa a chorar, vão juntos para um jardim, se abraçam durante a chuva. A chuva, ela é trazida... Deixa eu ver. Bom, dá mais para frente, mas eu falo agora. A chuva ela é trazida no começo, assim, as mulheres do Tony, os casos que ele tinha, era uma chuvinha, que eu tinha meu guarda-chuva e me protegia. Quando ela começa a perceber que essas mulheres não são casinhos, mas são mulheres com filhos, com estrutura, com casas sustentadas por ele, não é mais uma chuvinha. É uma devastação na vida dela. E aí eles caminham sob a chuva na cena final. Isso é muito importante, porque essa ideia da chuva está presente ali, tá? Chuva e dança, tá bom? Se abraçam, ele fala, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu estou mal. E ele não tinha encostado nela desde que ele voltou, porque ela tinha sido tingada, né? Tinha ficado com o irmão. Então, para ele, ela não valia mais nada, porque ela tinha ficado com o cara. E aí o abraço é forte e ele sente a barriga dela dura. Ele fala, Rami, é um filho? Diz que é meu, diz que esse filho é meu, me salva. E ela fala, não posso te salvar não. Tento salvar-te, mas não consigo, não tenho força, sou fraca. Não existo, sou mulher. Não por causa só da fraqueza, mas porque ela percebe o seu valor ali como uma mulher que está grávida, tá? Os homens é que salvam as mulheres, não o contrário. Está reproduzindo os valores, certo? Que ela aprende que o Tony também coloca. O filho é do Levi. Tan, tan, tan. Chama a Márcia Goldschmidt, que era quem apresentava na minha época Casos de Família, tá? Não sei o nome da mulher de agora não, a loira lá. O filho é do Levi. E acaba aí por aí a história.
gente não sabe o que acontece depois. E no começo ela fala assim, eu quero engravidar mais uma vez só para me vingar dele. Mas a gente imagina que ela ia engravidar dele, né? Mas ela engravida de quem? Do Levi. E foi uma gravidez que foi a primeira vez que ela sentiu um prazer assim louco. Falou, meu Deus, eu vou morrer no braço desse homem. E de certa forma ela morre, né, gente? Simbolicamente. Uma outra Rami aparece aí? Diga. Petimó, sim. Pequena morte, perfeito. Conceito até trabalhado na psicanálise, né? Que é quando você se depara com uma mudança e vai ter como uma refundação subjetiva. Né? Principais temas, então. Guerra, que a gente parei na primeira cena, e a escassez dos homens, que é retomada a todo tempo, tá? Ah, tem pouco homem nessa história. Por quê? Porque eles estão todos perdidos na guerra. Colonização, protagonismo feminino, valores religiosos, tradições e diferenças culturais. Matrimônio e poligamia, como é que isso aparece? E a linguagem, tá? Vamos passar. Guerra. Um estrondo ouve-se do lado de lá, uma bomba. Deve ser a guerra regressar outra vez. Começa assim, mas não é sobre a guerra. Não é essa guerra. Não é a guerra civil. É a guerra dos gêneros, dos papéis de gênero, tá? Restam poucos homens na cidade porque eles estão todos lutando na guerra. Aí aqui, gente, a gente pode perceber de uma forma muito forte a interlocução entre história e literatura. Por quê? O Edward Said, já ouviram falar desse autor? Dei uma pesquisadinha depois, que o Unicamp gosta dele, tá? Edward Said. Ele fala o seguinte, não creio que os escritores sejam mecanicamente determinados pela ideologia, mas acho que estão profundamente ligados à história de suas sociedades, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais em diferentes graus. Em suma, a cultura e suas formas estéticas derivam da experiência histórica. O que é uma forma estética da cultura? Experiência estética. Podíamos ficar aqui falando só sobre isso uma hora inteira, tá? Mas a literatura é uma expressão estética da cultura. Então, a gente pode fazer uma relação direta aqui dessa citação do Said, que é um dos tipos de questão que a Unicamp gosta de colocar, né? Um teórico e um excerto, em que a questão histórica é importante para a gente entender a narrativa. Não é só uma obra para a gente aproveitar a leitura, tá bom? Aí ela vai ter um momento que ela reflete como que ela passa esses valores culturais para as filhas e para os filhos diferentes. Ela fala assim, não, peraí, eu também faço parte disso, eu também reproduzo e faço com que esse sistema continue acontecendo, tá? Já na linguagem, a gente tem marcados oralidade, ironia e poesia, como eu falei para vocês, né? Então, assim, vai ter porquê junto quando devia ser separado quando devia ser junto. E isso não é desvio, tá? Isso é a marcação da oralidade no trabalho dela, tá bom? Vamos ter discurso indireto livre, que é aquele em que se mistura a voz do narrador, a voz de alguém falando com ele, que a gente só consegue entender quem é quem, mas por meio do parágrafo, tá? Que está disponível aí na página 11. Vamos ter uma brincadeira com o pronome teu e o verbo ter, que ela fala assim... A Rami fala, ele é meu. A mulher fala, ele é teu? Teu é quem tem alguma coisa. Você não tem nada. Você tem só o que está dentro dessa barriga, o que você come, os seus filhos. Isso você tem. O resto, você não tem nada. Então, pronome possessivo e a ideia de ter, de pertencimento, que a gente pode ligar diretamente também com a ideia de patriarcado, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou estourar um pouquinho meu tempo. Aí, ela está vindo já com a plaquinha. Mas, obrigada. Variação linguística vai aparecer também, porque a gente vai ter não só o acesso ao português escrito em terras ali colonizadas por Portugal, tá? Que tem o português brasileiro é diferente dessas outras línguas portuguesas que acontecem por aí. A gente vai ter também condenações aos sotaques diferentes, às falas diferentes, a entrada de palavras marcadas culturalmente também, tá? Vamos ter um trabalho muito interessante com polissemia em vários momentos. Na página 87, é com a palavrinha segurar, que ela vai brincar com o que é segurança, o que é segurar, o que é você segurar um homem, como que você pode segurar um homem, porque fala assim, você fez algum feitiço para segurar esse homem? Não, tem que fazer, tá louca? Você mesma só não sustenta essa relação, tá? E a gente vai ter também momentos de intertextualidade. A gente teve com a Simone de Beauvoir, como a gente viu, certo? A gente tem com Ali Baba, na página 90, que ela cita ali, fala Ali Baba mesmo, os 40 ladrões. E na 294, com Ícaro, que é aquele cara que vai tentar voar, derrete as penas lá do negócio dele. Certo? Gente, estou falando rápido porque meu tempo está acabando, tá? Mas qualquer coisa vocês perguntam na hora que a gente abrir para perguntas.
Colonização. A colonização, ela diz respeito a ocupar uma terra, ocupar um lugar, certo? Mas a gente sabe que isso se expande para outros sentidos, outros momentos. Então, outras composições subjetivas também. Ela vai falar assim, como que eu não tive aula de amor, aula de niquete, e tive aula de balé? Ó a dança aí, certo? Essa é uma questão interessante também. O balé como uma dança europeia, niquete você tem que saber que é uma dança de rito de iniciação sexual. Como é que a gente pode pensar uma reflexão da protagonista sobre a colonização na obra? Um desses momentos é esse, tá? Com a ideia do balé e do niquete. Diz que no norte, já que elas conseguiam preservar os costumes, eles tinham resistido ao colonialismo, porque conseguiram preservar tudo que as etnias de diferentes povos faziam, e no sul eles foram mais afetados por esse colonialismo. Vamos ter também valores religiosos. Esse trecho já caiu, tá, na Unicamp, que é justamente quando ela fala da questão entre a religião islâmica e a religião cristã e como que elas afetam de formas diferentes a realidade das pessoas, das mulheres que estão ali. Tá? E aí, ela vai colocar aqui embaixo, ó, a prática mostrou que só a esposa não se faz um grande patriarca. E aí depois, quem tiver gostado desse tema, quiser dar uma olhada, esse livrinho aqui é muito bom, ó, História das Relações de Gênero, do Stearns. Ainda que tenha um recorte mais europeu, ele vai explicar para a gente que o patriarcado surge quando começa o acúmulo de capital, de propriedades, em que eu quero garantir, o homem, né? Deus me livre, mas brincadeira, gente. Eu, homem, quero garantir que os meus bens vão passar para os meus filhos de sangue. E na obra elas falam bastante. Só se tem certeza de quem é a mãe, nunca se tem certeza de quem é o pai. Né? E essa ideia do patriarcado é sustentada e reproduzida pela Rami, quando ela fala, eu sou a primeira dona desse homem, vai tirar ele de mim? Não. Tá loucona? Porque patriarcado também é nós aqui que voa. A gente que faz também esse patriarcado acontecer. Tá? Então, vejam, patriarcado historicamente se constitui quando a gente tem consolidação do capitalismo, a gente tem a ideia de que nossos bens devem ficar na nossa família e ser passados para a nossa prole, as mulheres são retiradas do meio social e ficam mais alienadas ao espaço doméstico. Tá? Então, essa ideia de patriarcado não é principal dessa obra, mas, de repente, pode aparecer interdisciplinaridade com outras matérias. Tá? Um trechinho que explica o que é patriarcado, que mostra esse cedo e fala assim, o que tem uma coisa a ver com a outra. Beleza? E ela pergunta para a mãe por que ela nunca teve acesso à religião. Ela fala, não, filha, foi porque o seu pai era muito religioso, ele só falava português. Colonização aí aparece de novo, tá? Uma definição interessante de cultura aqui, ó. As culturas são fronteiras invisíveis construindo a fortaleza do mundo. Definição de cultura que a gente tem aí no livro. Chegamos a um consenso, o sensual é também cultural. Porque estamos falando de uma obra que se chama Niquete, em que é sensual você dançar, fazer uma dança de introdução sexual, mas também como a gente constrói e reproduz essa cultura. Porque cultura, gente, não é só uma pessoa que faz, né? A cultura não está só no museu. A cultura é tudo que a gente faz o tempo todo que sustenta e organiza uma sociedade. Certo? Aqui vai falar rapidamente da excisão feminina, que é aquela prática que é muito debatida, né? De um corte ali do clitóris, para que as mulheres não sintam prazer. Enfim, tem vários tipos de excisão que são feitas ali em comunidades de África, que muitas meninas morrem porque são feitos em lugares com pouca higiene, né, tradicional, assim. Então, são facas enferrujadas, sem corte, é um momento de muito sofrimento para as mulheres. Mas, assim, enquanto fala... Na África, em partes da África se faz a famosa excisão feminina, aqui a gente alonga os nossos genitais. Ela vai falar que tem mulheres que têm a vulva como se fosse um bico de peru, que tem como se fossem lulas, como se fossem tentáculos, que tem tatuagens internas, e tudo isso cria uma sensação de prazer durante a relação sexual. Está muito pesado, gente, isso que eu falei. Meu Deus, o que ela está falando? Mas é importante, gente, porque isso aparece bastante, tá? Aqui. Aqui a gente tem uma imagem, está presente nesse artigo aqui, de um homem régulo com 15 mulheres. Para a gente ter uma ideia de como que a gente poderia pensar, representar, claro que aqui, né, gente, do século passado, tá?
mas como que culturalmente isso se reproduz e se coloca de um homem no centro, com um blazer ali de colonizador europeu, né? As mulheres vestidas de acordo com as características de sua cultura, e essas mulheres organizadas em seu entorno, tá? Para acabar, tô acabando, tá? E a Marlene está conversando, então posso mais um pouquinho. Algumas questões. Então, ó, o que já caiu na Unicamp? Aquele trechinho do islamismo e do cristianismo, tá? A gente tem o seguinte. Conheço um povo sem poligamia, o povo Makua. Este povo deixou suas raízes e apoligamou-se por influência da religião. Islamizou-se. Conheço um povo de tradição poligâmica, o meu, do sul do meu país, inspirado no Papa, nos padres e nos santos. Disse não à poligamia. Cristalizou-se. Jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. Que fica clara, né, que esses valores cristãos assumidos pelos homens ali do sul, na verdade, era só conversinha, no caso ali do Tony e da família dela, certo? Baseando-se nesse e na leitura da obra, é correto afirmar que a organização familiar é fruto da vida religiosa dos povos, cabendo assim a monogamia aos povos cristãos e a poligamia aos povos islâmicos. B. Os costumes culturais no modo de organizar os arranjos familiares são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores. A gente até poderia pensar que essa aqui estaria certa, pensando na mensagem da obra. Mas não é isso que o excerto está dizendo, tá, gente? Cuidado com a leitura de enunciado aqui em prova de vestibular. C. A monogamia aparece como evolução natural aos costumes supostamente bárbaros de os homens se casarem com muitas mulheres em determinadas culturas africanas. Gente, nunca, jamais achem que o Unicamp vai colocar como uma alternativa correta falar que tem alguém que não é evoluído culturalmente, tá bom? Isso a gente sabe que não é correto se dizer. A alternativa correta é a D. O povo Makua tornou-se monogâmico depois de abraçar a fé cristã, trazida pelo Papa e padres, o que pode ser considerado um aprimoramento social. Será que era essa mesmo? Não lembro agora. Eu acho que era D, ou era B. Bom, não lembro, gente. Depois a gente vê o coisa lá. Tudo na vida é mortal. Tudo, a gente vê daqui a pouquinho, quando vocês abrirem as perguntas, eu olho, tá? Porque eu esqueci agora. Deu um bug na minha cabeça, desculpa. Tudo na vida é mortal, tudo se apaga. Se a tua chama se apaga, é em ti que está a falta. Faz o que te digo, e magia nenhuma te derrubará nesta vida. Tu és feitiço por excelência e não deves procurar mais magia nenhuma. Corpo de mulher é magia, força, fraqueza, salvação, perdição. O universo inteiro cabe nas curvas de uma mulher. Então, aqui a gente tem... aqui é D. Acho que a outra era B, tá? Confrontada com a experiência pessoal de Rama e de suas rivais, transforma-se essa ideia do corpo da mulher na narrativa. Ok? Essa daqui é da UERJ. Como o meu tempo acabou, vocês veem depois, procuram ela aí, tá bom? Só pra gente ver como é que ela pode ser cobrada. Então é isso, desculpa aí o tempo extra. Obrigada, professora Júlia.